Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez aí com o nosso podcast, esse sucesso aí que está sendo aí nesse varejo maluco, né? Hoje o Armelin Consultoria, né? Estamos aqui falando de varejo com o Armelin e hoje nós temos aqui um convidado super especial. Antes de falar um pouquinho sobre esse nosso novo podcast, eu queria agradecer muito as pessoas que estão aí se inscrevendo aí no nosso canal e realmente nós precisamos multiplicar isso. Levar essa solução para o varejo, né? Levar essas sugestões que esses profissionais convidados têm vindo aqui, trazendo ideias maravilhosas, tanto na parte de RH, na parte de tecnologia, na parte operacional, né? E é isso que nós precisamos, conversar mais sobre as nossas dificuldades para gerar soluções para o varejo. Né? O objetivo principal do podcast é exatamente esse, levar soluções para o varejo, né? E nós estamos aí trazendo algumas sugestões, ideias que vão ser fantásticas, tá? Queria anunciar para vocês que em breve nós estaremos aqui apresentando cases de sucesso dentro dos setores de varejo, né? Então tem algumas coisas, por exemplo, que a gente questiona. Ah, mas a minha operação não vai bem. Pois é, mas nós temos loja que tem case de sucesso com a operação. Ah, mas o marketing tem dificuldade. Nós temos case de sucesso de marketing. E aí vem aquela pergunta, né? Se algumas pessoas, algumas empresas conseguem atingir esse sucesso, por que nós não podemos conseguir? Então vamos ouvir e vamos presenciar esses cases também, para a gente entender o que eles estão fazendo e que nós poderíamos fazer também. O nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre trade, né? É um assunto que desperta muita curiosidade, é um assunto que já está em evidência, já está acontecendo, tem muitos profissionais aí trabalhando muito sério nessa área e trazendo grandes resultados para as empresas. E hoje eu tenho uma convidada aqui, hiper, super especial, minha amiga, uma pessoa muito querida, e vai trazer uma experiência muito grande para esse assunto que nós estamos abordando. Mas antes de falar do trade, nós queremos aí despertar a curiosidade de muitos que me perguntaram lá no nosso canal: Celso, como foi a NRF 2025? Né? Eu não estive lá, mas muitos parceiros, muitos amigos estiveram presentes e a minha convidada também vai falar um pouco sobre isso, tá? Eu quero começar a falar um pouquinho sobre a NRF fazendo aqui uma provocação, tá? Primeiro que eu achei assim absurdamente caro, né, participar da NRF. Foi um valor assim absurdo, uma coisa que assustou, né, até em função do preço do dólar, né? Mas não que não vale a pena, só estou dizendo que conforme vai aumentando o preço, as oportunidades vão ficando para poucos. E eu percebo também, das vezes que eu estive na NRF, que nós precisaríamos ter na NRF pessoas que tenham mais vivência com a operação do assunto que está sendo discutido, né? É óbvio que esse ano a inteligência artificial é o assunto, né? Foi o que se foi muito discutido. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas tem muitos profissionais que estão envolvidos nessa área e que não têm a oportunidade de participar de uma feira como a NRF. E é uma pena, porque nós temos pessoas que estão na operação da tecnologia e que eles deveriam estar participando desses eventos, né? Mas infelizmente por uma questão de valores, o que eu falo que as empresas elas precisavam repensar um pouco sobre isso, né? Quem são as pessoas que nós temos que mandar para a NRF? Né? São as pessoas que vão absorver o conceito e vender o conceito depois, ou são as pessoas que vão absorver o conceito e vão aplicar o conceito, né? Então a gente poderia dar eliminar essa fase, né? E nós seríamos muito mais ágeis, tá? Mas fica aí a dica, né, de uma provocação para o próximo ano. Então, para os empresários que promovem, né, esses encontros, que levam as pessoas para participar da NRF, poderiam selecionar profissionais, né, dentro da sua própria empresa para participar desse evento que é grandioso, né, que é um evento que traz muita novidade, é um evento que mostra para a gente o que vai acontecer, que já está acontecendo e como vai acontecer daqui para frente, tá?
Mas para falar disso, nós temos aqui uma convidada especial. Hoje nós trouxemos aqui a Gabriela. Gabriela, seja bem-vinda ao podcast com a Armelin, para te falar obrigada. de varejo. É um prazer enorme ter obrigada. você aqui. A Gabriela ela tem um conhecimento fantástico aí no varejo, já está remando essa área aí já faz muito tempo. É uma pessoa que tem uma linguagem aí muito nossa de varejo mesmo. Então precisa, né, Celso? Precisa. Então vai ser muito gostoso esse nosso bate-papo. Vamos aproveitar esse podcast aqui porque tem muito conhecimento aí para mostrar para gente. Gabriela, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Celso, à Bruna, toda a equipe do Celso. São maravilhosos. Fui super bem recebida aqui, viu, gente? É um prazer novamente estar com você. Já fizemos uma live juntos. Verdade. Na época da pandemia. Lembra, verdade, Celso? Foi super legal. Todo mundo em lockdown. E a gente falando com muito varejista. Entrou muita gente na nossa live. Eu me lembro que até o Luiz lá do supermercado Camargo, né? Ele entrou na live e eu tava fazendo a apresentação ainda. Aí quando a Gabriela entrou, ele falou assim, ele olhou a Gabriela, essa moça loira bonita, ele falou assim, Celso, se você quiser sair, pode sair já, tá? Deixa só ela fazendo a live. Cara, chato, meu. E foi muito rica a nossa live, né? Foi muito a gente rica, conseguiu passar. Foi uma troca, né, de informação junto aos varejistas. Foi bem. Foi muito boa na época, né? A gente ter essa possibilidade de falar ali com várias pessoas que também estavam com seus supermercados com as portas fechadas, né? Nessa época. Foi logo no início da pandemia. E Gabriela, é gostoso, né? A gente ter esse bate-papo sem aquela situação que eu tenho que mostrar para você. Qual é a solução para o teu negócio. Né? Eu posso apresentar soluções e você escolhe. Olha, esse aqui é um caminho que deu certo. Né? Podemos discutir sobre o assunto, podemos conversar com a profissional, né, do assunto que nós vamos debater hoje aqui, mas eu acho que essa é a ideia da live. Né? É facilitar a vida das pessoas. Isso. Não é apontar o dedo, não é dizer você está errado, você deveria ter feito isso. Vamos mostrar o que nós estamos enxergando e o que é mais utilizável no varejo hoje. Inclusive, esse é um dos propósitos da NRF, né? São mais de 6 mil expositores. A NRF é um pedacinho da viagem, o que a viagem como um todo, a Nova York, através de várias delegações, o que a gente pode absorver, extrair. Não existe o certo ou errado, mas ali existem vivências, né? Aplicações no varejo que estão dando certo nos Estados Unidos e que a gente pode trazer como ideia e pode fazer diferença para o nosso negócio aqui no Brasil. Legal. Né? Gabriela, vamos falar de NRF? Vamos falar de NRF. Eu queria puxar um gancho aqui do assunto para falar sobre a montagem desses pacotes. Tá. Né? A Armelin, até esse ano, nós íamos montar um grupo, né, para levar para a NRF. E o nosso objetivo é que o custo disso fosse reduzido o máximo possível para que o pessoal tivesse a oportunidade de participar. Sim. E eu achei isso muito caro. Tá? Sim. Primeiro, em função do dólar, que isso afetou bastante, né, o custo dessa viagem. Mas eu senti que tem muitos valores que se agregam a isso tudo e que acabam não permitindo que muitas pessoas participem, né? Como é que você sentiu na formação desse grupo para levar para lá? Como é que foi isso? Bom, primeiro eu posso falar um pouquinho sobre a NRF, quem nunca foi, para conhecer um pouquinho o que é o evento, né? O evento já existe há mais de 100 anos, como você mesmo sabe, né? É uma sigla em inglês, né? National Retail Federation. Ou seja, ela traduz muito tudo que vai ser trabalhado em termos de conceito, principalmente do varejo dos Estados Unidos, você encontra na NRF, tanto nas palestras, né, que são mais de 200 palestras, e são várias palestras simultâneas, inclusive. Então, aproveitando o gancho da palestra, é legal toda delegação, ou toda comitiva, ou todo grupo, entender quais são os temas das palestras e poder também ajudar as pessoas do grupo, né? A gente está tendo aqui temas, sei lá, sobre inteligência artificial, sobre varejo em si, ou sobre tecnologia. Então, o que é mais interessante? Fazer essa curadoria, porque são várias palestras simultâneas. Então, para quem ainda não conhece, são palestras com temas muito relevantes e elas acontecem de forma simultânea, ou seja, não tem como você ir em todas as palestras. Impossível. E de maneira simultânea também temos o quê? A Expo.
E esse ano a Expo estava no subsolo, estava no primeiro andar, segundo, terceiro, ou seja, eram mais de 6.000 expositores. Então, também é importante uma curadoria do grupo para que a gente conheça alguns expositores, faça um circuito na feira e entenda o que vai ser benéfico, o que vai ser o melhor de entrega para o grupo, né? Então, ali a gente observou, esse ano tinha absolutamente, assim, tinha muita coisa que já havia nos anos anteriores, né, em termos de tecnologia, de empresas, né, apresentando a mesma tecnologia, e depois vou falar um pouquinho sobre isso, mas tinha algumas novidades bem interessantes. Por exemplo, eu vi uma empresa na parte da startup que ela era uma tela. Você acoplava aqui na manopla do carrinho, então você acoplava, assim, era um sistema que você acoplava e ali tinha tela, então ali ficava aparecendo mídias de vários fornecedores. Achei essa ideia super interessante e o preço bem acessível. Lá o pessoal expôs lá, falou que era a partir de $10 por mês, mas não sei exatamente o que estava entregando, né, com $10 por mês. É claro que todo o sistema para você comprar devia ter um preço mais elevado, né? Não cheguei a entrar, eles não me passaram um valor. Né? Mas eu achei super legal, ou seja, é uma mídia, né? Você tá ali 100% do tempo com aquela visão e ela é dinâmica, né? É uma telinha, então ela é dinâmica e isso o supermercado pode aproveitar e ganhar, né? Uma verba a mais, né? Utilizando esse sisteminha aqui da manopla vendendo do carrinho. Aquele espaço ali. Exato. Essa empresa eu nunca tinha visto na NRF antes. Essa daí foi minha 5ª edição, né, agora de NRF, e eu ainda não, contando com Singapura, tá? Contando com Singapura, que eu também fui ano passado. Então, por exemplo, eu tinha uma outra empresa lá, que eles, uma coisa simples e que fazia toda a diferença. Na própria geladeira, todas as réguas, testeira, eram tudo com telas de retail media, elas se comunicavam, então conseguia gerar uma comunicação contínua, né, íntegra, e ali tinham vários sistemas que detectava quem estava abrindo a porta, quantas vezes foi aberto, o produto que foi retirado, então também tinha uma inteligência artificial também por detrás, que trazia vários números, né, para o varejista. Então, a própria geladeira já vinha com todas as telas já acopladas, eu achei bem interessante também essa tecnologia, mas assim, de modo geral, né, a NRF digamos assim, é um evento que eu acredito que todo varejo deveria, pelo menos uma vez na vida, investir. Para os grupos, é super importante ter uma curadoria, de fato, uma curadoria da própria feira, para poder selecionar em quais estandes, né, seriam mais interessantes, que cabe mais, né, com o nosso varejo brasileiro, o que poderia aderir mais a gente, né, que é o nosso varejo brasileiro. A curadoria das palestras, né, também são muito importantes para a gente não perder tempo. Afinal, 3 dias de feiras é muito pouco. Tá? A gente sai super cansado de lá e é muito pouco para poder conhecer e extrair ao máximo que a NRF pode nos proporcionar. E eu acho que ainda uma outra coisa que complementaria e faria uma delegação ser muito interessante para o nosso supermercadista é também fazer uma curadoria em termos das lojas que a gente vai visitar. Nos Estados Unidos, existem várias redes que possuem ideias muito interessantes para também serem aplicadas aqui no varejo brasileiro. Então, toda visita técnica fora a feira, ela também é de um grande valor agregado, né? Então, a gente continua, ou antes ou depois da feira, a fazer essas visitas técnicas e ver na prática o que está sendo discutido lá na feira, ou muita tecnologia sendo aplicada no varejo dos Estados Unidos. Quando você fala da visita técnica, você observou, por exemplo, as novidades que apresentam na feira, elas já estão presentes nas lojas que vocês fizeram visita ou não? Já estão, sim. Primeiro, eu fui em uma rede, agora eu até me esqueci o nome, porque eu visitei foram mais de 15 redes, né, lá agora nos Estados Unidos,
Mas é uma rede que é uma associação familiar. Eles têm em torno de umas 300 lojas, tem um faturamento bem significativo. Depois eu pego o nome e passo aqui no link aqui para vocês. Legal. E lá tinha aquele robô, que era o robô que ficava andando pela loja, identificando a parte de rupturas. Esse é um robô que já existe na NRF há muitos anos. Sim. Então, você vê essa tecnologia robótica, né, já aplicada no varejo norte-americano. Aqui no Brasil ainda pouco se vê, né? Algumas pessoas trouxeram, mas ainda pouco se vê. Mas ele tem toda essa parte de detecção, né, de ruptura. Hoje, eu já vi até alguns robôs, algumas novidades na NRF, que esse robô, além dele detectar a parte de ruptura, ter algumas leituras, né, da gôndola, ele também limpava o chão, e alguns até eram um pouco de atendimento, eles tinham um pouco de atendimento e interação com a pessoa, né, com o cliente, exato. Então, eu achei super legal, até uma novidade que me marcou, assim, era um robô que ele ainda, dependendo se você tocava em alguma parte dele, ele ainda sorria, ele se comunicava com você de um jeito mais carinhoso, assim, mas eu achei isso muito interessante. Como se tivesse uma acessibilidade ali, como se tivesse, dando mais humanização, personalização, exato. Só que é um robô, né? Então, mas sim, eu achei isso muito legal e, além de tudo, ele servia, né? Tem uns robôs que ainda servem, faz essa detecção e a limpeza da loja. Então, achei fantástico. Imagina você unir várias funcionalidades no mesmo robô, né? E tem muito de IA embutida. Tá? Antes de falar da inteligência, só uma curiosidade. Você corre muitas lojas aqui no Brasil, né? Sim. Quando você vê uma situação na NRF e você olha para aquilo, você diz, puxa, que bacana, né? Olha, o futuro, ou já presente, né? Sim. Já, como, por exemplo, o robô, a análise de ruptura de gôndola e tal. E aí, quando você chega aqui no Brasil, você se depara, às vezes, com uma situação, não é nenhuma resistência, né? É uma questão de time mesmo, né? Exato. Por exemplo, um cliente meu disse assim, Celso, você quer que eu coloque um robô para avaliar a ruptura da minha gôndola? Mas nem comprar direito, nós estamos comprando ainda, né? Sim. Cara, eu só vou... Situação similar com trade, tá? Mas é isso. Eu já estou comprando mal e vou botar, só vai me arrumar confusão esse robô, na verdade, né? Com certeza. Você vê essa distância hoje no nosso varejo, né? Celso, eu poderia até separar esse assunto em duas partes. Eu vejo o Brasil, ele está muito evoluído em alguns aspectos. Certeza. Né? Tá muito evoluído. Só que o Brasil, ao mesmo tempo, ele possui uma característica muito peculiar brasileira, que é o tal do varejo regional. Aqui a gente tem varejo de muitos donos, né? Esses dias eu vi uma estatística na Abra, são mais de 410 mil lojas, né? Desde mini mercados, empórios, do varejo alimentar, né? 70% são menores, né? E onde você tem ali 30% de lojas que são de players, né? De médio para maior. Então, isso é uma característica muito brasileira. E cada né, cada rede, cada supermercado, ele está num momento de maturidade diferente. É verdade. Então, sim, tem muitos que ainda precisam dessa ajuda inicial, digamos, né? Vamos organizar toda a parte comercial, toda a parte de marketing, que o marketing agora está sendo, né, visto com mais bons olhos, né? Com mais estratégia para os supermercadistas. Afinal, a concorrência está aí muito acirrada. Por exemplo, a parte de atendimento. Isso foi um tema muito falado na NRF esse ano e já a gente entra no assunto, né? A parte de atendimento, como que você garante uma boa experiência, sendo que o seu atendimento ainda tá ruim, né? O seu atendimento do açougue, da padaria, né? De setores sensíveis, né? De setores que têm aí uma grande margem. O próprio atendimento da frente de caixa. Então, o atendimento ele é essencial para a parte da experiência. Então, assim, são vários pilares e o Brasil são varejos de vários donos. Então, eu acredito que a gente tem varejos que já estão com um nível de maturidade tecnológica e que tem uma condição de ter um protótipo desse, né? Um robô de leitura de gôndola, ruptura, que já estão em outro nível de
de aprofundamento tecnológico. Agora, tem varejo que ainda tem que fazer o básico bem feito, ou o essencial bem feito. Então, assim, temos vários estágios, né? Então, sim, tem muita coisa aplicável, tem muita ideia que a gente viu lá. Por exemplo, lá tem uma rede, o Trade Joe's, que eles trabalham mais de 95% é marca própria. Né, o que traz uma presença de marca muito forte. Eles têm uma enorme negociação com a indústria, compram num volume muito alto, o que permite, né, uma melhor margem. Sim. Né? A marca deles está presente, imagina, está presente na lancheira do meu filho, está presente no jantar seu com a sua esposa, né? Está presente na minha lavanderia, na minha cozinha, no meu banheiro. Ou seja, em todo lugar tem o Trade Joe's. E assim, eu vejo que o Brasil, ele já começou esse movimento há muitos anos, mas já tem redes já trabalhando forte também essa questão da marca própria, e que quando o varejista sabe trabalhar, ele tem um benefício enorme, né? Tanto na parte da compra com a indústria, quanto na própria, essa questão do branding, né? Sim. Da marca dele estar presente em qualquer momento da minha vida, em qualquer ponto da minha jornada. Eu acho interessante quando você fala na marca própria. Eu venho trabalhando isso há muitos anos no varejo, e eu percebo assim, em muitos casos, a marca própria ela veio só com o objetivo de um aumento de vendas. Certo. Não é um plantio. Tá. Não é um processo de formação para o futuro. Tá, né? Quando você fala assim, eu ter a minha marca na geladeira do consumidor, né? do produto, na casa, no carro, e isso vai trazer um resultado, mas isso é a médio e longo prazo. Né? Perfeito. Como o nosso varejo ele é um pouco imediatista, então ele acaba... mas não deu certo. Eu fiz um trabalho de marca própria com um cliente, e com o tempo isso foi se desgastando e tal... Mas, na verdade, não houve investimento na marca, houve investimento no faturamento. Tá. Né? E não era esse o propósito. Sim. O propósito é a marca. Era muito maior. É muito maior. Sim. Né? Então, quando você fala de um assunto desse... Eu me lembro que, numa ocasião, na última feira que eu estive, eu vi detalhes, porque eu acho que a NRF é isso, né? A gente fala muito de grandes projetos, a gente fala muito de tecnologia, mas você vê na prática, né, detalhes que, aliás, eu acho muito importante a gente focar nisso, porque, por exemplo, visita técnica, ela tem essa visão de você pegar o detalhe do outro, né? Quando eu falo para o meu cliente, quando você vai visitar a concorrência, eu não fico olhando para o preço dele. Preço é preço, isso não tem nada a ver com a tua empresa, né? Às vezes eu tenho cliente no interior do estado, tá a 600 quilômetros da capital, e ele vem para a capital, por exemplo, em época de feira APAS, por exemplo, e chega lá e ele começa a ver preço de venda. E eu falei, mas o preço de venda dele aqui não tem nada a ver com o seu. Com certeza. Cara, tem tanta coisa boa acontecendo aqui. Olha a exposição, olha a criatividade, olha o detalhamento, né? o posicionamento, o layout da loja, perfeito. Né? O atendimento dos funcionários. Né? Como é que você conseguiu ter esse engajamento com a equipe? Né? Sim, perfeito. Eu me lembro que o Stu Leonard, ele tinha uma filosofia onde o atendimento era quase que uma peça teatral. No Laticínio, não sei se vocês estiveram lá. Eu estive, a Disneylândia do supermercado. Disneylândia do supermercado, gente. Sim, maravilhoso, maravilhoso. Você vai lá no Laticínio, o cara está fazendo lá todo aquele processamento com o leite, né? A pasteurização no próprio setor. Gente, fantástico. Lá, eu fui muito com o olhar também dessa parte da experiência do cliente na loja, né? E a minha experiência foi fantástica. Já tem rede aqui no Brasil que já trouxe um pouco dessa ideia, né? Mas eu faria o mesmo, viu? Eu faria o mesmo, porque assim, é um supermercado que você entra e você tem vontade de ir, você tem vontade de ficar lá. Você tem vários pontos que você interage, né, com o supermercado, tem uns bonequinhos que você aperta, o bonequinho canta, explica sobre a importância daquele produto. Eu me lembro que eu estava passando do Laticínio e de repente, do nada, uma vaca mugindo do meu lado. E eu falei, gente, tem uma vaca aqui, não é possível. Tinha até o sino lá no pescoço dela. Blim, blim, blim. E se eu vi os passos da vaca,
Gente, perfeito aquilo. Perfeito, toda a parte sonora, né, visual, para as crianças é uma Disneyland, até para os adultos, viu? Eu fiquei encantada. Uma coisa que me impressionou também, vou até tirar a parte do layout da loja, o mix de produtos. Por exemplo, toda a loja, ela é guiada, você tem um caminho só a ser seguido. Tá. É um labirinto, tipo um labirinto, né? Então eu imagino o quanto eles devem investir nessa parte, você então que é especialista pode falar melhor sobre isso, a parte de planogramas, né? Legal. Toda a parte, tem uma lógica de tudo sendo conduzido, né? Te conduzir naquele caminho. Você não consegue sair do hortifruti sem passar por ele todo, né? Você passar por ele todo. Você obrigatoriamente você passa em todas as categorias, né? Mas, Gabriel, deixa eu te contar uma particularidade, foi muito bacana nessa visita, que eu estava com outros brasileiros, outros mercadistas, né? E eu vi algumas coisas assim fantásticas da área de marketing, por exemplo. E aí ele me chamou do lado e falou assim, Celso, cara, isso é maravilhoso, né? Fala a verdade. Os bonequinhos, tá? A vaca mugindo lá nos frios, tudo era diferente. Ele falou, cara, mas é isso aqui. Agora, fala pra mim, lá no Brasil, onde é que eu vou arrumar um gerente de marketing que vai trabalhar isso dentro da minha loja? Vai aplicar, né? Isso é americano, cara. Isso é coisa de outro mundo. Bom, legal. Mas sabia... Mas, Gabriela, meia hora depois me apresentaram o gerente de marketing. É mesmo? Prazer, sou Francisco. Gerente de marketing? Era o gerente de marketing deles. Olha só. E a loja, quando eu vi a loja do Steel London lá, que ele ficou impressionado com a loja, com a arrumação. E ele fez outro comentário e falou assim, olha, aonde é que nós vamos arrumar um gerente para ter uma loja com essa qualidade? E aí nos apresentaram o Marcos. Prazer, eu sou o Marcos, sou de São Paulo, sou gerente da loja há mais de 5 anos. Nossa, gente, brasileiro legal. Gerenciando a loja dele. Olha só. Fantástico, eu achei. Ele falou assim, da primeira vez ele falou assim, dessa vez deu sorte, que foi o marketing. Foi assim, e agora? Agora é o Marcos. Então, assim, eu só estou querendo falar que nós temos muita gente boa no nosso país. Com certeza. Né? Nós precisamos discutir melhor esses projetos, porque tem muita coisa boa para... É aplicabilidade. Né? Como você aplica tudo isso no varejo do Brasil? Agora tem uma novidade interessante, eu acho que muitos supermercadistas já sabem. Você pode também trazer a indústria para promover essa experiência dentro da loja. Eles querem isso. Eles querem essa postura do supermercado sendo mais proativa, entendeu? Mais colaborativa. Eu tenho um projeto. Eu conheço o meu cliente, porque quem tem que conhecer o seu cliente é você, supermercado. Você vai passar essas informações para a indústria de como é o seu cliente e de como você pode melhorar a experiência dele dentro da sua loja. E a indústria, ela tem essa verba para poder promover essas diferentes experiências dentro da loja. Isso é bacana. Então, esse é o legal, é você ir com esse olhar não só dentro da feira, voltando agora para a NRF, né? Não só dentro da feira. Tem muita tecnologia lá que adere ao mercado brasileiro e tem muita que ainda não adere. Por N motivos, integração, o nível de maturidade, a gente não tem pessoas para aplicar a aplicabilidade. Então, assim, além, né, de dentro da feira, a gente tem todo esse olhar mais aguçado, mais técnico, entender o que a gente pode aplicar, trazer para o nosso varejo aqui no Brasil. E isso virá em melhora de receita, né? Melhora de faturamento, melhora de experiência do cliente. E quem vai conhecer o cliente é o próprio supermercado. E com isso ele vai saber se um projeto desse da Steel Leonard se aplica no meu supermercado ou não. Para o meu público, né? Se aplica ou não. Se é um projeto que se paga, que vai fazer aumentar meu faturamento, né? A presença do meu público, a qualidade dessa presença, né? A expectativa do meu cliente quanto à minha rede, a experiência desse cliente, se vai ser positiva ou não, e por aí vai. Então, a gente vai nas visitas técnicas exatamente com esse olhar. O que dá para extrair de lá? Por exemplo, teve uma rede, que eu fui a uma rede da Amazon. Não é o Whole Foods. O Whole Foods a gente tem muita coisa para falar, mas ela se chama Fresh Market. E eu achei muito legal, olha, ideias simples. Por exemplo, eles colocaram colunas com uma Alexa. Então, ali fala, você está com dúvida de algum produto, você quer saber de algum produto, onde está na nossa loja, vem aqui, fale com a Alexa. E era um tablet.
Então você ia lá, falava com a Alexa, eu quero encontrar um pão integral. Alexa, você tem sushi? E aí, no próprio tablet, aparecia a resposta e me dava até sugestões de outros produtos, me falava onde estava aquele produto, me falava características do produto. Eu achei uma ideia, assim, muito legal. Muito interativa, né? Sim. É um supermercado que tinha vários pontos que dava para ver a interação também com o cliente. Por exemplo, as categorias, você tinha placas que eram como se fossem umas TVs, né, as plaquinhas onde ele falava a loja muito bem sinalizada, todas as TVs, os projetos que tinha lá de TV dentro da loja eram para destacar ou produtos ou para sinalizar a comunicação da loja. Aqui é a região de cereais, aqui é a região de frios, aqui de açougue e por aí vai. Ou as TVs que tinham nas gôndolas era para falar de algum produto da marca própria, né, que estava relacionado também à Amazon. E detalhe, toda loja Amazon tem muita câmera. Se você olha para o teto, né, você vê muita câmera, microfones, né, tudo com essa ideia também da Amazon entender como é que funciona essa jornada dentro da loja. Legal. Eles têm aí projetos que já estão sendo aplicados com o pagamento com a mão, né, com as digitais. Então que tinha, né, as Amazon Go. Algumas foram fechadas, eu até fiquei sabendo que ainda tinha aberto. Na própria NRF tinha uma Amazon Go, que é aquela que não tem nenhum funcionário, né? Tudo por câmeras, né? Toda a parte de... tudo automatizado. Então, você entra, você registra o seu cartão e você pega os produtos da gôndola, repõe, sai, enfim. E sem interação nenhuma de funcionário, né? Coisa que no Brasil acho que não vingou muito, né, Celso? Não. Essas lojas mais autônomas, né? Sem nenhum funcionário. Eu acho que ainda... nós vamos acabar migrando para isso, né? Até por uma questão de mão de obra. É um assunto importante esse, a questão da mão de obra, eu tenho abordado muito isso, né? Esse é um problema mundial. Como é que nós vamos driblar isso, né? E a minha opinião, ela é muito clara sobre isso. Automação, o autosserviço é o caminho, né? Autosserviço. Então, não adianta, é tecnologia, gente. Não tem como ser diferente, né? E aí, eu acho que eu posso até puxar o gancho, depois até se quiser se aprofundar. Deixa eu só pegar um gancho que você estava falando, que eu acho muito legal. Uhum. Eu acho que uma visita nas lojas, né, quando você vai na NRF, você vai visitar, fazer a visita técnica, você se depara com algumas modernidades, né, alguma automação que você fala assim, meu Deus, que legal. Como você falou da Alexa, né? Sim. E isso pode abrir um leque assim para N possibilidades, né? Com certeza. Mas às vezes a gente vê coisas assim, que você fala assim, eu não acredito que eu vim até aqui para ver isso, né? Que eu já poderia ter feito isso lá. Sim. Eu me lembro que eu visitei uma loja e o pessoal ficou encantado, porque tinha uma senhora na porta da loja, né, já dentro da loja, recebendo o cliente, dando para eles bolinho de chuva. Olha aí. E, gente, e aquilo falou assim, gente, olha que calor humano, né? Sim. Essa coisa de receber o cliente com é como se fosse um saquinho de pipoca com 4 bolinhos de chuva e tal. E eles falaram assim, gente, olha que ideia sensacional. Eu falei, gente, bolinho de chuva é nosso, nós sabemos fazer isso, né? Só tá faltando fazer, né? Exato. Então tem umas coisas que a gente fala assim, só falta eu colocar isso. Mas às vezes são esses insights que faz a diferença. Aí. Você precisa sair do Brasil, sair da caixa, ali do seu universo, ali né? E ir para um outro país, um outro lugar e ver ideias que a gente já tem aqui no Brasil. Verdade. E falar, nossa, mas por que eu não faço isso? Mas aí pega como case, né? Pega como exemplos. Falando até essa questão, tá ligado ao atendimento, né? Tá ligado a promover uma experiência para o cliente. Um tema que me chamou a atenção esse ano, começou já no primeiro dia, né? Com uma palestra, falando dessa questão do slow retail. Né? Essa volta, esse retail devagar, né? Esse varejo devagar, que é uma contraposição ao digital. Né? O digital está cada vez mais rápido, com entregas cada vez mais rápidas. Eu sei, aí a gente está falando do varejo como um todo, né? O supermercado ainda está iniciando alguns projetos ligados ao e-commerce, né? Mas o que chamou a atenção foi o seguinte, por que eles falaram essa questão do slow retail? Exatamente e agora nesse mundo onde está todo mundo digital, onde está todo mundo multicanal,
Né? Ao mesmo tempo, eu tô aqui, eu tô no meu Instagram, eu tô no WhatsApp, eu tô no LinkedIn, eu tô verificando, às vezes, algum preço no e-commerce do supermercado mais próximo à minha casa. O que vai garantir com que o cliente vá para a loja física? Dada uma geração que está em ascensão, né? Que é a geração Z, que é uma geração diferente, né, da minha geração, da sua geração, que já vem ela já é digitalizada, ela tem uma presença digital muito forte e ela apresenta outras características, né, como mercado consumidor, que depois a gente pode até se aprofundar nisso, mas o que vai garantir com que o cliente, ele de fato frequente a loja, porque a loja física não vai sumir. Não, isso é evidente. Muito se falou, né, com metaverso, com e-commerce, a loja física é o fim da loja física. Não, não é o fim. E esse ano foi um dos temas, né, que foi levantado na NRF, que veio com muita força, essa volta não ao básico, mas ao essencial. Porque o que me garante essa experiência? O principal ponto, que foi feita até uma pesquisa nos Estados Unidos, eu acredito que vocês já devem ter feito várias pesquisas com clientes, é a questão do atendimento. Estamos cada vez com uma escassez maior de mão de obra. Então, por isso, a necessidade de investir em treinamento, de investir em algo que favoreça o funcionário naquela loja. A gente sabe que a margem do supermercado é muito apertada. A gente tem consciência disso. Então, o que vai garantir com que o funcionário ele permaneça sendo funcionário daquela loja e que ele promova um bom atendimento? O principal pilar para a gente melhorar a experiência do cliente está ligado ao atendimento, não é o preço. Preço, promoção, todo mundo gosta, mas todo supermercado sempre tem a briga de preço. Sim. Isso já é algo do passado. E quando a gente está pensando em experiência do cliente, em personalizar, porque, assim, todo mundo quer ser tratado pelo nome, como um ser individual. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando... até me fugiu aqui o fio da meada. Depois você corta isso daí. Mas eu acho legal quando você fala desse atendimento, e eu tenho batido muito isso no podcast da Armelin. Porque esse atendimento ele tem várias vertentes. Sim. Né? Nós estamos falando do atendimento da empresa para com o colaborador, do colaborador Sim. para com o consumidor. Né? E nesse meio termo tem uma liderança. Eu tenho discutido muito sobre isso. Né? Não dá para ter pessoas com bom atendimento com líderes ruins dentro da empresa. Concordo. Ou você trabalha a liderança, ou você vai ficar corrigindo o tempo todo o trabalho operacional. Perfeito. Por quê? Porque eu não tenho ninguém para direcionar isso. Né? Quando você pega esse gancho, né, da NRF falando sobre essa qualidade do atendimento, o atendimento em todas as pesquisas nos últimos 30 anos, ele nunca, atendimento não, o preço, ele nunca esteve em primeiro lugar, em nenhuma pesquisa. Né? E isso é um desejo mais, às vezes, do próprio profissional do que do consumidor. Então, assim, se você não tem o preço que atende a minha necessidade, eu deixo de comprar na tua loja hoje, mas não deixo de ser teu cliente. Sim. Eu deixo de ser teu cliente quando você não tem atendimento. Perfeito. Aí eu vou embora. Aí eu deixo de ser teu cliente. É diferente quando eu não vou comprar porque você não tem preço. Então, isso está muito claro há muito tempo. Mas nós temos que desmistificar isso. Né? Então, eu falo que nós sempre tivemos modelo de gestão dentro do supermercado, onde o modelo foi sempre baseado pelo saldo da conta bancária. Então, se está sobrando dinheiro na conta, é porque a minha empresa está bem. Se não está sobrando, é porque está mal. E, na verdade, a empresa ela pode estar mal sobrando dinheiro na conta. Sim. Né? Ela está sendo corroída. Sim. A minha empresa ela pode estar indo para o buraco tendo preço excelente. Aliás, é mais fácil ir para o buraco vendendo barato do que outra coisa, né? Pelo menos mostra isso. E eu acho que esse tema que você está trazendo aí, falando dessa evolução do varejo, né, nós não podemos abrir mão disso. Então, tecnologia sem atendimento também não vai servir para nada. Para nada. Né? Quando eu falo o autosserviço, ele nunca vai substituir o atendimento. Concordo. O autosserviço ele veio para melhorar a qualidade do atendimento. Né? A gente fala muito nós estávamos falando aqui sobre o autosserviço do setor de carnes.
Ainda tem muitas empresas que relutam a trabalhar o autosserviço. Ah, mas o meu cliente, não é o seu cliente, é você que tem essa visão. Exato. Né? Muito busca por praticidade. É quando você fala, quem é o meu cliente? É os 10% que gosta da fila? Claro. Os 100% dos 10% que gostam da fila, eles não vão abrir mão da fila. Mas e os outros 90% que não compram na tua loja? Sim. Porque não tem o autosserviço. E esse atendimento é muito bacana. Agora, o que a NRF está trazendo, o que você está me mostrando é esse atendimento humanizado. Isso. E como você consegue isso? É conhecendo seu cliente. Conhecendo teu cliente. E hoje não tem como, você tem 3, está aumentando o número de lojas, você não tem como. Antigamente, o dono estava lá no chão de loja e conhecia o que cada um comprava, a característica de cada um e o consumo de cada um. Só que hoje é humanamente possível. Você precisa ter uma tecnologia para que você conheça não só a cesta de compras, como algo que você também ouça o seu cliente, por exemplo, através de pesquisa. Isso você pega outros países, na Ásia, Estados Unidos, eles investem muito em NPS, por exemplo. Né? É uma das formas de você ouvir e entender aonde está a sua falha. Então, essa é uma oportunidade incrível para o supermercado, para ele entender aonde ele tem que melhorar. A gente sabe que a mão de obra está escassa, né? Mas como a gente vai, então, nesse cenário que a gente vive, como a gente vai melhorar essa experiência para o cliente, trazê-lo para a nossa loja, melhorar a qualidade dos nossos serviços? Como que a gente melhora, Celso? Como que a gente melhora? Primeiro é conhecendo o seu cliente. Segundo é investir minimamente, né, nessa parte de treinamento. Né? O treinamento, ele também faz com que, uma coisa que eu observo, que algumas redes que investem em treinamento de funcionário, dos líderes, é claro, porque tem que ter uma liderança ali, uma cabeça que, né, gere toda uma equipe de operação, mas quanto mais você investe em treinamento e capacitação para o seu funcionário, existe também essa questão do, poxa, a empresa ela me reconhece como ser humano, né? Essa questão da gratificação. Então, você trabalha mais estimulado. Tem algumas redes que eu conheço aqui do interior, tem uma que tem um case muito legal, que ela começou a premiar os funcionários. Ela queria aumentar a quantidade de funcionários que comprava dentro da própria loja. Ela tinha um percentual abaixo, quase ali de 50%, e hoje ela tem mais de 90% de funcionários que compram dentro da loja, porque ela começou a ter programas de CRM para o próprio funcionário. Então, o estímulo, sorteios, gamificação de funcionários que compram dentro da própria loja. Então, isso aumentou significativamente, né, o número de clientes, né, do teu próprio quadro de funcionários. Olha que interessante, né? Nós temos no Armelin lá uma pesquisa de clima. E hoje eu digo que as pessoas elas estão muito satisfeitas com o CNPJ e estão ficando insatisfeitas com o CPF. É impressionante isso. Eu gosto muito de trabalhar na tua empresa, eu só não quero trabalhar com você. Olha como é assustador isso. Nós estamos falando de relacionamento, né? De liderança para funcionários. Sim. A entrevista de desligamento ela tem mostrado isso para a gente todos os dias. Eu gosto de trabalhar na empresa, só não vou ficar aqui por causa do meu líder, por causa do fulano, por causa do ciclano. Sim. Então, e aí, eu acho que tem um ponto importante que você vai falar pra gente, que na NRF deve ter falado muito sobre isso, que é onde a inteligência artificial entra nessa busca, né? Sim. Porque hoje nós temos N aplicativos, tecnologia para você descobrir qual é a necessidade do teu cliente, né? Por exemplo, o que você falou lá da Alexa é uma forma, né? Sim. Eu vi numa loja um modelo aqui do Brasil mesmo, que ele colocou um microfone na gôndola, na perfumaria e um botãozinho, e ele disse assim, fale aqui o que você gostaria de encontrar. É como se ele tivesse, fale para o nosso funcionário o que você gostaria de encontrar na empresa. Tudo bem, mas cadê o funcionário? Não está lá. E aí é um gravador. Sim. E ele fala assim, eu queria encontrar o shampoo tal, tá em falta. E eu fiquei impressionado. Olha o canal de ouvidoria. Né? Canal de ouvidoria. E aí, automaticamente, isso vai para o compras,
né? Vai para o Claro. comercial e o comercial vai tomar suas Para devidas... uma central de inteligência, né? Onde ali Exatamente. tem toda a parte de ruptura. É. Provavelmente deve ter também algum tipo de reconhecimento facial que dá as características, né, daquela pessoa que está ali se comunicando, interagindo. Bom, falando sobre Nesse caso foi uma inteligência- gambiarra mesmo, né? Foi uma gambiarra. Mas futuramente vai ter lá um reconhecimento facial. Ai, mas eu vi, por exemplo, falando de gambiarra, eu vi tem uma rede lá nos Estados Unidos, chama Dollar... ai, gente, me fugiu. Dollar Experience, é alguma coisa assim. Depois eu também pego o nome e deixo aqui pro Celso, que eu visitei muita rede, gente. A cabeça acima dos 40 anos já começa a pifar também. Eles têm uma grande quantidade de lojas, são lojas como se fosse do varejo regional, são lojas de supermercados de bairro. E eles têm um mix menor, porém tem um preço bem atrativo, tá? Eu achei, inclusive, um dos supermercados mais baratos que eu fui, mais do que Costco, Walmart, por aí vai. E, bom, lá nos Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem, lá tem uma lei, né, até o governo passado, não sei como vai ser agora com o Trump, mas lá tem uma lei que fala que se você furtar em farmácias até $900, você não é preso. Né? Então, tem um roubo muito grande, ainda mais dependendo do item. Aqui no Brasil também tem perfumaria. Tem, né, alto índice de roubo. Então, eu vi um sisteminha, tá? Não sei se é uma gambiarra, mas eles colocaram, parece como se fosse uma portinha na gôndola, mas ela não é fechada. Porque também quando você fecha com uma chave, né, e a pessoa não consegue abrir, tem que chamar o funcionário para ir lá e abrir, isso também diminui um pouco a frequência de compras, né? Então, ela é uma portinha que na hora que você abre, ele soa uma campainha e vem um funcionário para ver ali, verificar se tá tudo ok, se você deseja mais alguma coisa. Então, como a loja é pequena, isso funciona pra caramba. Então, toda vez eu abria a portinha só pra ouvir, e era uma campainha. Olha que coisa simples, né? E, ao mesmo tempo, cria um alerta dos funcionários lá da loja que alguém tá abrindo a portinha, né, ali de uma categoria que tem um elevado índice de roubo. Eu achei interessante, tá? Um sisteminha simples e bem funcional. Tá, na loja não tinha rádio, tá? Então, permitia com que você ouvisse essa campainha aí que soa na hora que você abre no caso ali era uma linha de desodorantes da Old Spice. Legal. Então, bom, a volta ao essencial, né? A volta ao essencial. O que é a volta ao essencial? É você olhar de novo para sua loja física. Né? E na hora que você está falando de olhar para a sua loja física, quais diferenciais você tem na sua loja que vai fazer com que o cliente vá até a sua loja? Né? Que vai fazer com que você chame mais clientes, que vai fazer com que você venda mais para o seu cliente. Então, esse foi um olhar trazido, né, da NRF. E é claro, IA, né, falar de inteligência artificial... esteve presente em todas as palestras, em todos os stands, basicamente. Mas por quê? A IA já virou uma camada de serviço. Toda empresa que trabalha com dados, né, ela já tem uma IA generativa, uma IA embutida. Por quê? A ideia é sempre a gente otimizar. A gente otimizar processos, a gente otimizar resultados, dar de uma maneira mais clara. E esse ano se falou muito também dos agentes de IA. Né? Ou seja, aquele quem faz. Então, muita coisa que a tecnologia também pode fazer por você. Vou dar um exemplo, tá? Para ficar bem palpável para todo mundo. Imagina que você tem um CRM, ele tem uma IA embutida, onde ali você já tem vários resultados que você solicita, né, através de uma pergunta, já vem uma resposta, cruzamento de informação, entender o perfil do cliente que, de repente, vai parar de comprar na minha loja no mês que vem ou parar de comprar determinado produto, né? E, além de tudo, eu tenho um agente de IA, que é aquele que vai tomar uma decisão de mandar uma mensagem. Eu posso deixar isso pré-configurado. Ou eu posso entender que se o nível ali daquele relacionamento com o meu cliente está tão crítico que o agente de IA ele vai lá e fala, não, eu vou mandar uma mensagem para o Celso. E ele vai lá e manda uma mensagem. Entendeu? Então, no que a gente observa isso? Principalmente em tudo que é mais operacional, você já tem muito IA
embutida nas tecnologias, né? Tudo que são processos mais operacionais, atendimento. Atendimento foi por onde começou, Sim. né? Então, hoje a gente, como tem lá na Plusoft, a Plusoft nasceu do atendimento, da plataforma de saque. Então, a gente tem uma IA generativa embutida. Hoje, qualquer atendente, eu consigo cruzar informações com RP, com CRM, com redes sociais, enfim, de qualquer, né, canal, de qualquer fonte de informação e falar, não, olha, quem está entrando em contato agora comigo é a Gabriela. E a Gabriela compra mais de 3 mil por mês aqui na minha loja. Ou seja, ela tem um LTV, né, um valor, um lifetime value, isso é um termo em inglês, um valor muito grande que eu não posso perder a Gabriela. E ela acabou de entrar em contato comigo, então como eu devo tratá-la? E a IA já direciona tudo, né? Toda a sua resposta, o que você deve mandar pelo WhatsApp, pelo canal que ela entrou em contato, pelo e-mail, né? Ali no chão de loja mesmo, como você deve tratar esse cliente que você não pode perder, de forma alguma. Naquele ótimo de Pareto, né? Ele é aqueles 20% que tem um grande significado para você, né? Tem um grande valor para a sua loja. Então, você ter esse nível de análise pronta, nível de respostas prontas, faz com que também ajude a tua operadora do dia a dia. Como você deve tratar o cliente, a resposta que eu devo mandar. Às vezes a operadora está com tanta coisa para fazer que ela não consegue direcionar um bom atendimento. Então a IA vem aqui e te fala, não, olha, trata esse cliente dessa forma, manda essa resposta, né? Dá um cupom para ele, dá um brinde para ele, ele é um cliente muito valioso. Então a gente já encontra-se IA já como camada de serviço exatamente para poder facilitar atividades operacionais, né, do dia a dia do supermercado. Nós podemos falar que a inteligência artificial ela não veio para substituir a parte humana. Ela veio para melhorar a parte humana, né? Isso é um tema polêmico, né? Eu gero informações para que você melhore a qualidade do seu atendimento. Né? E, por exemplo, eu tenho um case aí de uma loja que o clube, né, o Fidelidade, então ele dispara lá 10 mil SMS, né, e depois ele me dá um resultado, ele fala, olha, nós pegamos os clientes que não compravam na sua loja há mais de 30 dias, clientes que estão em pontos assim, de perda já, né, clientes que daqui a pouco nós não vamos ter mais na nossa loja, então essa inteligência eles já fazem e me dá, fala, para esse você tem que mandar uma mensagem, ok. E aí foram mandados lá X mil SMS. E aí nós, Armelin, fizemos uma pesquisa na loja de como ele ficou sabendo da promoção. Por incrível que pareça, 80% ficou sabendo pelo WhatsApp. Isso é muito interessante. Eu falei, gente, mas peraí, e os meus 10 mil SMS que eu mandei? Mas o resultado vai aparecer no SMS. Por quê? Porque ele recebeu o SMS, não importa por onde ele ficou sabendo, mas ele acabou comprando. Então, o resultado qual foi? Eu enviei uma mensagem pelo SMS e esse cliente retornou. Tá, e como é que você ficou sabendo? Celso, não, pelo WhatsApp. Tá. O que eu tô querendo dizer é que nós sempre vamos ter que fazer ajustes. Concordo. Né? Mas porque a inteligência artificial, ela também tem isso, né? Eu preciso saber quais são os hábitos do meu cliente. Né, a inteligência. E eu preciso saber qual é o canal de comunicação dele, né? Perfeito. Cada um tem uma preferência em receber uma comunicação. É isso aí. Cada um tem uma preferência. Tem gente que pode ser por SMS, por e-mail, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, por push. Sim. A gente tem vários. O mais importante é que o supermercado se comunique em todos os canais. E cada um tem uma preferência e cada um tem uma estratégia. É engraçado isso. E existem estudos já, existem ferramentas, tecnologias que mostram qual é o canal preferido de cada CPF. Porque cada um vai ter uma preferência. Então, muito legal o seu estudo. Você vê que foi preciso você ir lá fazer um estudo e entender qual é o canal de preferência, né? O que realmente trouxe aquele cliente naquela loja. Né? E imagina você propagando isso para muitas redes. Aí é só com tecnologia. Não tem como. Tecnologia. É isso não aí. tem como. E cruzando informações. Então, assim, cada um tem um canal de preferência e tá tudo bem. Né? Agora, o maior desafio em cima disso tudo, né? Como que eu trago meu cliente para a loja? Como que eu mantenho ele na minha loja? Como que eu entendo? Porque, além de tudo, são clientes de várias gerações.
Então, cada um tem um tipo de tratamento, uma comunicação diferente. Perfeito. Né? No fundo, uma ferramenta de CRM, ela é utilizada para a questão do relacionamento. A questão é que nós embutimos mecânicas promocionais. Mas uma ferramenta de CRM, ela tem que ser utilizada diariamente para que você mantenha o relacionamento com as pessoas. Perfeito. Gabriela, eu quero fazer uma provocação aqui sobre CRM. E isso é o que eu falo muito dentro dos meus clientes, tá? Claro. Eu tenho clientes que fazem assim, investimentos maravilhosos. Eu queria só receber uma parte do que ele investe nessa área de CFTV, né? Dos monitoramentos e tudo mais. E eu tenho um case de um cliente que ele tem 192 câmeras dentro da loja dele. Ele tem a loja dele monitorada por metro quadrado. É um negócio assim espetacular. Só não serve para nada, mas tem. Tá? Mas foi por quê? Roubo? Porque é uma sala linda, maravilhosa, com telas, mas só não tem ninguém monitorando aquilo. Porque quem que vai monitorar? Não, a gente coloca aqui, de vez em quando um operador de caixa fica aqui, de vez em quando o meu gerente fica sentado aqui e tal. Então, assim, o CRM é uma ferramenta fantástica, mas nós precisamos entender que tem que ter um gerenciamento do CRM. Claro. Como é que eu vou trabalhar informações se eu não tenho gente gerenciando a informação? Claro. Então, por exemplo, o CRM, ele pertence a quem? Ao marketing? Ele pertence ao comercial? Ele pertence ao gerente da loja? Ele pertence ao meu financeiro? Viu? Para quem que está esse departamento? Dentro do organograma, eu preciso definir. E CRM, ele não é um subproduto, ele é um departamento. Concordo. E esse departamento deveria ser encarado assim. Ele tem que ter gerenciamento, você tem que ter um profissional competente lá. Né? Uma pessoa preparada para isso. É como o CPD, é como TI, né? Como RH, como marketing. O marketing, né? Você quer ter um marketing gerenciado por quê? Por uma operadora? O marketing gerenciado pelo motorista da entrega? Não vai ter marketing, né? Sim. Quando o marketing está na mão que é um assunto que a gente vai entrar agora, quando o marketing está na mão do comercial, ele vira preço. Ele não vira estratégia, nunca. Concordo. Porque o comercial, ele quer vender produto. Claro. Né? Aí você põe o marketing na mão do financeiro, aí piora mais ainda, porque ele não quer gastar nada. Ele fala, não, isso é tudo ia jogado fora. Né? E aí, então, assim, quem vai cuidar do meu CRM? Eu acho que isso é importante. Eu não sei se você tem tido exemplos e cases que acontecem isso no varejo. Por exemplo, eu posso citar algumas situações que nós temos CRM. Né? Eu tenho, por exemplo, um cliente que nós temos uma plataforma né, que faz todo o gerenciamento do e-commerce, das vendas dele lá, do clube. Tá. Mas o nível de gerenciamento é muito fraco. Né? Porque o gerenciamento do CRM ele está na mão do marketing. E o marketing ele vai buscar assim, fizemos uma promoção e deu um resultado fantástico. Né? Mas qual foi o resultado? E aí eu discuto, né? Nós estamos fazendo muito para os mesmos. Né? Então, isso é importante. Mas na tua visão, pegando esse gancho que você está trazendo da NRF, né? De utilizar essas plataformas, como é isso sem ter um gerenciamento? Nossa, esse é um assunto que a gente poderia fazer um podcast inteiro em cima disso. Eu tenho certeza disso. Polêmico. É polêmico. Porque, assim, a cultura do CRM... Você dá um whisky pra mim? Whisky não, é água, por favor. A cultura do CRM no Brasil, ela nasceu já há alguns anos, né? Falta-se... Na verdade, assim, viu, gente? São muitos assuntos num assunto só, né? Falta-se uma mão de obra qualificada, isso em qualquer mercado, tá? Não é só em supermercado. O que seria? Um operador de CRM? Alguém que opere de fato? Extraia, uma pessoa analítica, alguém que vai lá também extrair aquelas informações, né, e informação de fato, porque ali você tem um monte de dados. Então, informação e o que a gente vai fazer, qual que é o próximo passo, né, o to do, o que você vai fazer com aquelas informações, para que no final das contas gere o que é o mais importante, que é o incremento de faturamento. Então, vamos lá, só voltando um pouquinho,
todo o cenário que você expôs agora, ele é real. O Brasil, bom, a gente tem um contexto de varejos regionais, né? A gente tem aqui varejos de 4, 5 lojas que estão crescendo cada vez mais, estão comprando novas lojas, abrindo novas lojas, né? Adquirindo aqui redes de outras bandeiras. Então, a gente tem aí um cenário de expansão. O supermercado, se eu não me engano, o setor cresceu 4 alguma coisa no ano passado. Sim. E esse ano, por mais que o cenário, né, a gente tem um ano de inflação alta, um ano de dólar, né, muito alto, por mais que o cenário não esteja tão favorável, ainda existe uma perspectiva de crescimento. Uma ferramenta como uma ferramenta de CRM, ela pode ser suporte de informação para vários departamentos do supermercado. Quem opera deveria ser alguém de CRM, tá? O supermercado ele tem condição porque ele tem uma estrutura muito enxuta, dependendo do tamanho da rede. Não, ele não tem. Tem empresas que oferecem isso, empresas de consultoria, empresas, né, como hoje eu sou head dentro dessa empresa, que é a própria Plusoft. Tem empresas que oferecem um squad, oferece o quê? Vários profissionais que eles vão trabalhar com um único foco. Um único. Através de um planejamento, primeiro faça uma análise 360 do setor como um todo, monta-se um planejamento e a gente tem um objetivo, que é gerar a receita incremental. É 10%, 15%? Não. Isso não, ainda mais quando eu estou falando de redes de faturamento muito alto. Agora, vamos lá. Voltando à realidade da maioria dos supermercados, né? O CRM ele pode ser usado, igual eu comentei, em diversos departamentos, né? Como suporte mesmo para o trade. Tá? Ele é uma fonte riquíssima de informação. Lembra, quem conhece o cliente? É o supermercado. Se eu quero trazer a indústria e quero trazer esse investimento, só que eu não vou trazer o investimento de qualquer jeito. Eu quero colaborar com a indústria. Eu quero fazer algo a 4 mãos. Aqui, quem conhece meu cliente sou eu. Quem vai ter uma iniciativa de estratégia, entender o que a indústria precisa e ter uma iniciativa, sou eu. Aqui, como trade, como alguém estratégico aqui dentro do supermercado. E muitas informações eu vou extrair de um CRM. Então, o CRM, ele é um suporte para o trade. Quando você tem uma tecnologia que é chamado de MarTech, né, a tecnologia de marketing, ele é uma ferramenta estratégica excepcional para a equipe de marketing como um todo, para ter aquela estratégia da comunicação direta, entendendo, né, o que clientes compram, como eles se comportam no supermercado, frequência de supermercado, e a partir daí eu crio toda a comunicação e estratégia para que ele volte à minha loja, ele consuma mais. Então, ele pode ser também uma ferramenta suporte para a equipe de marketing. Entendendo, né, tendo várias informações, ele pode ser um suporte riquíssimo para a equipe comercial. Né, entendendo para onde está caminhando. Olha, o comportamento desse KU perante o comportamento da categoria, perante o comportamento dos clientes que consomem esse KU ou estão deixando de consumir. Legal. Então, assim, você tendo uma ferramenta onde você tem uma estrutura de inteligência também por detrás, né, que te dê informações valiosas, ele pode ser uma ferramenta que atende como suporte para vários setores de dentro do supermercado. Tá, essa não é uma realidade da maioria dos supermercados. Então, vamos falar o que é realidade. O CRM, ele é uma ferramenta de vendas excepcional e que as indústrias amam investir. Por quê? Eu estou falando exatamente com a pessoa que consome meu produto e de uma forma direta, seja através do push, seja através do WhatsApp, seja através do SMS, do e-mail, entendeu? E qualquer canal de comunicação. Eu estou falando direto com essa pessoa. Olha, aqui eu quero vender uma água sem gás, né, para as pessoas que já consomem essa água. Então, ele é uma ferramenta de vendas excepcional. Gente, falando nessa ferramenta de venda excepcional, eu queria fazer um pequeno corte aqui agora para a gente entrar, falar um pouquinho mais detalhado sobre essa área. Só para o nosso fechamento, então, Gabriela. Tá. NRF foi show. Como sempre. Como sempre. Muito aprendizado. Mais de 4 mil brasileiros. Né? Sim. Mais de 4 mil brasileiros lá participando da feira. Vale a pena ir no ano que vem, mesmo quem não fala inglês, mesmo quem nunca foi. Todos os stands, ou a maioria, tinham pessoas falando português. Olha que bacana.
Tá. Então, quem tem medo aí, ó, quem não fala inglês, como o Joe, podemos participar dessa feira e trazer muitas experiências aqui para o nosso país. Quero chamar a atenção de algumas organizações, né, que poderiam fazer algum trabalho específico para levar mais gente para ter essas oportunidades, né? Eu me lembro que teve uma época, o Sindicato do Comércio fez uma ação junto com uma outra associação aí, que deram aí muito desconto aí para fazer essa viagem. Poderia ser mais acessível, Eu acho que poderia ser mais acessível essa viagem. Eu acho que isso vai nos ajudar muito. O varejo precisa de mais gente envolvido com essas novas tecnologias aí. Isso vai nos ajudar. Sim. Então vamos para a parte 2, falando com essa pessoa que tem aqui muita informação passar para a gente, ok? Vamos lá então. Fazendo um corte então aí, mestre. Já pode falamos demais? Para a gente entrar a falar do trade, podemos fazer? Pode. Quer falar? Ah, então maravilha então. Você quer ir ao banheiro? Então vamos lá 2 minutinhos, pode ser? Posso tomar um cafezinho? Celso, você acha que eu fui clara? Não, tá ótimo. Isso aí, ó. Perfeito.